Seja bem-vindo. Aí, Moisés, vamos lá. Vamos lá conhecer a obra. Olha aqui. Isso aqui. Vamos pegar bem na fase bruta. Olha só. Casa aqui, você está em construção, quantos metros quadrados? Aqui são 245. 245 metros quadrados. São 2 terrenos, né? Aqui é do meu irmão, essa casa é a dele. E essa aqui será futuramente a nossa. Pronto, 2 irmãos vão morar um do lado do outro aqui, garagem né? colada, garagem compartilhada para as 2 casas. Que bom. Vai ter a área de lazer também, compartilhada. Lazer, vai filmar lá. Pronto. Quanto tempo aqui começou a obra? A gente tá com 4 meses já, 3 meses e meio. Pô, já conseguimos fazer as 2 lajes e as paredes, tanto de baixo como de cima. É intenso, hein? Tá forte. Vamos lá, vamos andar. Casa neoclássica, todas essas casas neoclássicas você vê como característica principal logo na entrada, são essas colunas que formam esse pórtico de entrada. É uma espécie de cartão de visitas para quem chega. Okay. Casa alta. Vamos entrar aqui pelo lado. Sim. Esse lote já é de uma vizinha. A gente pegou emprestado com ela para que a gente use como apoio de obra, para armazenar aterro, fazer ali almoxarifado, refeitório pro pessoal. Esse é o padrão aqui, é comum, né? Você sempre, quando pode, usa do lado, né? Pode, né? Quando pode. Às vezes a gente faz obra sem isso, fica bem imprensado. Vamos entrar pela lateral da casa. Sim. Então aqui a gente tem, essa aqui é a porta de entrada da casa. Aqui vai ter uma divisória para delimitar esse hall. Aqui é a escada que leva ao pavimento superior, a escada bem privativa. Aqui onde a gente está, a sala com o pé direito duplo, né? Que são essas construções mais altas, onde você coloca nessa área social essa amplitude através do pé direito, fazendo com que a casa tenha esse toque mais de nobreza. Aqui a gente está na área da sala de estar. Aqui nessa área inicial, um hall de entrada, a pessoa vai entrar pela porta principal, vai ter um hall principal, a gente tem uma divisória aqui de pedra para isolar essa parte social da casa, para essa primeira vista de quem entra, com a exigência dos proprietários, nem sempre é pedido, mas nesse caso eles solicitaram dessa forma. Aqui no Terras Alphaville, como os terrenos não são tão grandes, o que o pessoal aceitou, a nossa sugestão, foi fazer uma sala de jantar integrada com a cozinha, fazendo com que aqui nessa área da sala a gente otimize mais o espaço. Então a gente tem uma área de sala bem confortável, uma sala bem grande, onde a gente não vai perder área com mesa de jantar. A gente vai criar essa área, grande área integrada entre cozinha e mesa de jantar. Okay. Quando você tem um terreno menor, a gente tem que ter esses artifícios para que a gente não tenha os espaços muito compactados, né? Quanto menor o terreno, menos parede se faz, para que você tenha essa sensação de amplitude maior. Bom, a gente está aqui na área gourmet da casa, estamos em cima de onde será a mesa de jantar para 10 pessoas, o que para o Terras Alphaville é bem difícil da gente conseguir, mas por conta desse espaço maior, da gente ter otimizado lá na sala e colocado tudo em um único espaço, para não ter 2 mesas de jantar e apenas uma, a gente conseguiu 10 cadeiras aqui, vai ter um fogão ilha, para que tenha essa pegada mais gourmet, a pessoa está cozinhando e está em contato direto com as pessoas que estão assim, visitando, cozinha mais profunda, a lavanderia está ali por trás. Aqui a gente vai embutir uma despensa, que foi uma outra forma que a gente achou de economizar espaço. Então aqui onde vocês veem todo aberto, com um quarto ao fundo, aqui vai ser uma despensa com as portas de MDF camufladas, para que quem está nesse espaço não perceba que ali dentro vai ter uma despensa. E você tem ali o espaço de prateleiras. Aqui no meio, um banheiro que serve a essa área gourmet. E lá no final ali, um pequeno quarto para hóspedes. Vamos ver o pavimento de cima. Bora. Aqui a gente tem a nossa escada, que leva ao pavimento superior. Diferente de outras casas, a gente colocou a escada de modo mais recluso. Isso aí foi o proprietário, ele é médico, então ele quer ter essa dinâmica de chegar e não percorrer o restante da casa com sujo, com roupa de hospital. Então aqui ele já quer fazer a pavimentação dele, tirar aquelas roupas e já subir para o andar de cima. Vamos lá?
primeiro degrau vai ser feito, a gente sempre faz o primeiro degrau de modo mais chamativo, né? Não aquele degrau simples, mas um grande platô iluminado, para ficar mais marcado e imponente essa escada. Bom, aqui, inicialmente, a gente tem a área do escritório dele, tá um pouco sujo, a gente pegou bem no meio da obra, mas aqui é a área do escritório, home office, um grande espaço aqui para estudos. Ele tem esse hábito de estudar em casa e queria um espaço bem recluso, separado do quarto, separado do quarto dos filhos, para ficar mais tranquilo para estudar. Outra característica interessante aqui do proprietário é que ele tem muito medo de altura. Por ele fazia a casa térrea, mas aí não podia por conta do espaço, que é pequeno do terreno. Aí a gente, para pelo menos resolver um pouco esse problema de medo de altura dele, a gente criou a máxima quantidade de paredes nessa circulação aérea para que ele não veja muito aquele espaço lá embaixo, que a gente de arquitetura gosta. A gente gosta de ter essa integração do pavimento de baixo e de cima. E ele já não gosta por conta do medo. Então a gente delimitou mais com paredes aqui, vamos colocar um vidro bem alto, para que ele se sinta mais seguro. Aqui a gente tem mais 2 quartos nesse espaço. Como é um espaço que é por 2 filhos, a gente vai aqui um banheiro para eles, né? Um banheiro de um dos quartos e ali o banheiro do outro quarto. E aqui no meio a gente vai colocar uma divisória para que no primeiro momento, eles são bebês, a divisória vai ficar mais para cá, deixando esse primeiro espaço menor e o outro maior. Quando eles vierem a ficar maiores, aí tira a divisória, afasta um pouquinho e ficam 2 quartos iguais. Aqui para cá a gente tem, nesse espaço a gente tem a laje que cobre a garagem, e a ideia inicial é que seja apenas uma simples laje de cobertura para a garagem, mas eles podem vir a fazer uma varanda futuramente. Aqui a gente vai entrar, agora um detalhe importante aqui dos arcos, aqui os arcos que é bem característica do estilo neoclássico, né? Aquela arquitetura que imita o grego. Nós temos uma vantagem aqui do Moisés, que ele faz o projeto, é o arquiteto, cria toda essa estética, né? E ao mesmo tempo ele tem a construtora que ele executa a obra, né? A gente tem percebido, na verdade não agora, mas quando a gente começou há 15 anos atrás, que as pessoas elas se preocupam muito mais em ter o negócio pronto, o problema resolvido, do que simplesmente desenvolver o projeto, depois ficar com essa responsabilidade de ir atrás de uma construtora. Às vezes essa construtora ela não vai conseguir, ela não tem um bom relacionamento, ela não consegue ter um relacionamento mais profundo com ela, a ponto de confiar nesse primeiro momento. E quando a gente já faz o projeto, a gente cria um relacionamento de pelo menos 3 meses, que faz com que a pessoa conheça a gente a ponto de confiar e delegar essa função. Bom, a gente vai entrar agora, vamos conhecer a Suite Master do casal. É um ponto de maior apelo. A gente tenta fazer sempre do maior tamanho possível para que dê esse merecido conforto para os proprietários. A gente tem aqui a entrada, temos aqui esse quarto, que por padrão do Terras Alphaville é bem confortável, né? São 15 metros quadrados fora closet, então a gente caminha mais um pouco. A gente tem o banheiro aqui que dá acesso ao quarto. Nesse caso, eles preferiram que o banheiro ficasse acessado direto para o quarto e não pelo closet, como é mais comum, mas isso aí é uma característica dos proprietários que a gente tem que respeitar. E aqui, o espaço do closet, que por mais que também a gente considere que seja grande, você pode entrar mais, aí você vai ver que tem todo esse espaço aqui para armários e ainda tem aquele outro espaço para a gente ganhar mais metros lineares de porta. O padrão do Terras Alphaville está bem grande. E aqui uma sacada? Aqui a gente tem uma janela. Uma janela. Que dá para essa varanda do casal. É importante sempre quando é possível, nem sempre é possível, mas sempre que possível é interessante a gente trazer essa iluminação natural para o closet, para que a gente não tenha problema de mofo nas roupas, que as pessoas costumam reclamar em closet sem ventilação. E aqui? E aqui a varanda foi um pedido que foi o que nos chamou, o que nos atraiu para comprar esse terreno, foi essa vista para a mata, uma mata nativa. Então eles vão conseguir, do quarto deles, ter esse contato do verde, que é algo que é bem pedido para eles. Isso é tipo uma reserva? Tipo, é um terreno privado, mas enquanto não construírem, está aí
a área nativa. Visão para o verde. Então, essa é uma varanda que dá para o quarto deles, para colocar uma rede, para deixar as crianças brincando enquanto eles assistem um filme. Isso. E esse é o espaço do casal. Mostrar um detalhe para vocês, pessoal, é o fosso do elevador. Casas de 2 pavimentos, ele tem o conveniente da gente ter uma otimização do terreno, fazendo com que tenhamos mais espaço de lazer no fundo, porém, temos o problema da escada, que termina desagradando algumas pessoas no dia a dia. Então, mesmo que você não tenha o recurso inicial para você implantar uma plataforma elevatória ou até mesmo um elevador, você tem que deixar pelo menos previsto no projeto o fosso, que é o que a gente fez aqui. Já deixa previsto, inclusive com abertura aqui já. Abertura suficiente para você conseguir colocar essa plataforma que resolve o problema da acessibilidade, que todos nós estamos suscetíveis, uma hora ou outra, a ter um problema de mobilidade. Bem, estamos aqui com o Moisés Luiz. Moisés é arquiteto, como em arquitetura, e além de fazer projetos, né, de residência, projetos comerciais, ele também tem uma construtora, né? Então ele é construtor também, né? Então ele faz as duas atividades. E a gente vai conversar um pouquinho com ele para ver as dificuldades, porque ele é um caso que chama muita atenção pelo fato dele ter formado em arquitetura e durante o curso ele já tinha a visão que ele ia ser empreendedor. Esse ia tocar um negócio dele. Como tem muitas pessoas que estão aí na faculdade fazendo arquitetura ou fazendo engenharia e se perguntando, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para alguém? Eu vou botar meu negócio? Eu queria primeiro conversar com você, lhe cumprimentar. Tio, meu tio, né? Aham. Eu confiei, foi quem fez a minha casa, nós vamos mostrar também. Eu sempre falo para as pessoas que quando eu tenho a oportunidade de falar da nossa relação, ser uma pessoa conhecida, respeitada, um profissional de renome aqui em Teresina, não tem um teresinense que se envolve de alguma maneira com a área da saúde que não conheça o nome Aloysio Luiz. Então, quando as pessoas descobrem que eu sou seu sobrinho, não por eu falar, mas por algum outro motivo qualquer, sempre vem aquela curiosidade para saber qual foi a nossa relação. E uma das coisas que eu costumo falar, além de outras, né, mas a mais importante para esse momento, é que você não é aquela pessoa que dá oportunidade. Você imagina, você já foi prefeito, e a quantidade de pessoas que você conhece no interior, que chegam até você, que descobrem seu telefone, que pedem uma oportunidade, seja para estagiar nos hospitais, seja para oportunidade de emprego mesmo. E uma coisa que eu sempre pedi de você é que você não dá oportunidade, não busca dar oportunidade para aquelas pessoas que não são efetivamente gabaritadas para aquilo. Pronto, então, tem que ter competência, né? Tem que ter o conhecimento, né? Eu sempre percebi que você não faz distinção se é um parente, se não é. Não. Então, uma pessoa que não é parente, chega, se estiver com um bom currículo, você sempre buscou ali dar essas oportunidades. Então, esse discurso eu fiz muito quando eu estava construindo a sua casa. Que, olha, eu estou aqui fazendo, mas não é porque eu sou seu sobrinho, até porque nesse tipo de trabalho é até interessante que não seja parente, porque você tem que cobrar, você tem que... Então, quando você puder buscar fugir das relações familiares, quando você está tratando de negócio, melhor. É melhor. Então, eu acredito muito que se eu conseguir fazer essa, e até a gente está conversando aqui, é porque houveram esses méritos, e eu rendo boa parte desses méritos a você no começo da minha carreira, daí que a gente puxa lá para trás, a gente vai trazer essa história, como é que começou, essa minha vontade de estar aqui com o capacete branco, caminhando no sol, com a bota toda suja de lama, suando, trabalhando. Hoje a gente tem mais de 80 pessoas como colaboradores, né? Tocando Diretos, né? Isso, diretos, fora sem contar os indiretos. Então, hoje você está com quantas construções em andamento nesse momento? A gente está com 2 obras aqui no Terras Alphaville, mais 3 obras no Aldebaran, e estamos com 1 obra na Fazenda Real. Então são 6 obras. 6 obras em andamento. Isso que eu considero, a gente está chegando próximo ao nosso limite. Essa quantidade já seria o nosso limite há 2 anos atrás. De 2 anos para trás já seria o nosso, já teria inclusive extrapolado o nosso limite.
Nesses últimos 2 anos, a gente teve que pagar várias assessorias, né, se especializar para que a gente conseguisse prospectar mais obras e dar conta dessa parte não só física aqui do canteiro de obras, mas também a parte administrativa, de gestão. Da construtora. Isso, e contratamos... E 2 escritórios, né? Contratamos mais alguns engenheiros para nos ajudar nessa função, com essa dupla especialidade, tanto de engenharia como de administração, e assim temos ido. Então começou essa vontade de empreender nesse país, de tocar um negócio que é mega, ultra complexo, respeitando as outras especialidades, as outras empresas, mas uma construtora é uma das empresas mais difíceis de gerir, porque ela envolve tem várias variáveis. Tem as variáveis humanas, das pessoas que nos ajudam, dos colaboradores, eles são pessoas de distintas classes sociais, com diversos problemas pessoais que outras de situação financeira mais estabilizada não têm. Isso termina vindo para a gente tendo que gerenciar, passando também pela relação com os proprietários que se relacionam com a gente por mais de um ano. A gente está falando uma obra, a gente está falando de projeto, que são 3 meses, e mais o período de obra, que vai de 1 ano e 2 meses, nesse porte de obras que a gente faz. Então a gente está falando de um relacionamento que dura quase 1 ano e meio. Então, se vocês... Entre projeto e execução. Entre projeto e execução, prefeitura, burocracia, 1 ano e meio. Então, se vocês que são casados, que nos acompanham, que estão vendo esse vídeo, vocês têm suas esposas, seus maridos, pessoas que é a pessoa que você mais ama no mundo, que você escolheu por muito tempo, que aquela pessoa seria a que você vai conviver, e ainda assim você tem problema, você tem discussão, você tem briga. Então você imagina o que é que não pode vir a ser um relacionamento de 1 ano e meio com uma pessoa que caiu de paraquedas na sua vida para executar uma obra. Isso. Então é uma dinâmica também que tem que ser bem lidada. A questão tributária, a questão de fiscalização, de legislação trabalhista para seguir. Então é um emaranhado de incógnitas complexas que a gente, ao longo desses 15 anos, temos ali, de certa forma, aprendendo. Todo dia a gente aprende um pouco mais e melhorado. Mas o que me fez, e eu já sabia de todas essas incógnitas, mas mesmo assim eu decidi ir para esse lado. É uma paixão que eu tenho desde criança. Desde criança eu tenho essa experiência de andar com meus pais ali no carro. Criança, as minhas primeiras imagens, os primeiros flashes que eu tenho na minha memória são ali passeando no carro com meus pais, vendo esses prédios da Zona Leste, olhando para cima e ficando absolutamente impressionado como é que aquilo ali pode ficar em pé e não cair, admirado com a inteligência do ser humano. Então, desde criança eu tenho essa visão de gostar de construção, de ser curioso para saber como aquilo ali pode ser erigido. E nesse processo, nas suas vindas, lá na nossa casa, lá no Saci, onde a gente morava, você foi sempre um tio muito presente, um dos mais presentes que a gente teve, sempre buscou assessorar, mostrar uma preocupação verdadeira com o nosso futuro. E eu ouvi muito, tem um conselho que você me deu, eu lhe falei isso uma vez, não sei se você lembra, mas eu vou repetir aqui para ficar registrado. Mas eu, nessa dinâmica toda de ser impressionado com a obra de construção desde criança, quando foi para escolher o vestibular, na minha cabeça não tinha outra coisa que não fosse engenharia civil. Então, meu sonho de criança sempre foi... Eu nunca sonhei ser arquiteto, eu sempre sonhei ser um engenheiro civil. Essa é a minha paixão de criança. Mas aí você que é uma pessoa que eu respeito muito experiente, conhece o mercado, falou, olha, tudo bem, tem engenheiro que consegue lá se sobressair, mas é uma profissão difícil, suada. Se você gosta mesmo dessa área de construção civil, de matemática, né? Eu sempre desempenhei muito bem nessas áreas de matemática, física. Vá para arquitetura, não que seja boa, mas que se você conseguir entrar no meio bom, você vai conseguir se sobressair. Então eu fiquei, é como um carro que está a 200 km por hora e de repente bate e vai para 10 ali. Então bateu esse conselho, bateu de frente, foi na contramão daquilo que eu sempre acreditei que seria o melhor para mim. Mas você não só deu esse conselho de modo leviano, mas você também buscou aprofundar aquilo ali. Aí você me apresentou para o César, me apresentou para Ana Márcia, e daí a gente foi ver
que é um exemplo de engenheiro civil e um exemplo de arquiteto, que você tinha esse contato, para que eu pudesse sentir. Eu sempre oriento quando alguém pergunta que profissão, o que eu devo fazer. Eu digo, primeiro é a vocação, por isso você tem que fazer o que gosta. Segundo, antes de decidir, converse com quem faz, com quem está na atividade. Então, conversa com o engenheiro, conversa com o arquiteto e sinta deles quais são as dificuldades, troque bastante ideia antes de tomar essa decisão, que é uma decisão a ser tomada pro resto da vida. Pro resto da vida. Para a vida toda. Então, não pode ser assim, eu vou fazer, se não der certo, eu vou desistir, fazer outro curso. Não, acho que você tem que ter muito foco, né? E ter muita determinação. Com a arquitetura, possibilitou você fazer as duas coisas. Desenvolver projetos e executar projetos. Que aí foi a forma da engenharia, isso, né? Entrou. Isso, foi a forma que eu... Bom, para prosseguir e arrematar essa história, então eu fui apresentado para esses dois profissionais, um de arquitetura e um de engenharia, e é por isso que eu agradeço tanto. Porque, na verdade, eu não sabia, eu tinha 16 anos. Eu não sabia o que era um arquiteto, eu não sabia o que era um engenheiro. O que eu sabia era o que talvez a maioria das pessoas, inclusive que estão nos assistindo, acha. Sobretudo as que nunca contrataram nenhum dos dois profissionais. O que eu achava era que o engenheiro fazia aquilo que hoje eu descobri que quem faz é o arquiteto, que é pegar um terreno desse, fazer as distribuições, dizer onde é que vai ficar cada um dos ambientes, como é que eles se correlacionam, fluxo, enfim. Então, essa que é uma atividade do arquiteto, eu imaginava com 16 anos de idade, que era um engenheiro que fazia. Eu acredito que muita gente tem essa dúvida, faça essa confusão. Então, quando eu fui ver o que os dois profissionais faziam, eu entendi que eu não queria ser engenheiro. Eu queria ser arquiteto. O nome que eu estava dando para o arquiteto era engenheiro, mas era de fato arquitetura. E daí eu não tive mais dúvidas e escolhi, e sou muito feliz como arquiteto. Depois que eu, ao longo do curso de arquitetura, eu fiquei ainda bem mexido por esse movimento de canteiro de obras, que é uma atividade do arquiteto, mas que a imensa maioria deles busca não se envolver tanto, né? Prefere ficar mais no escritório, e eu gosto muito de escritório, mas também gosto muito de obra, gosto muito de pessoas, eu sou apaixonado pelo ser humano. Quando eu falo que tenho mais de 80 colaboradores, as pessoas geralmente já torcem o nariz, acham que, poxa, como é que você consegue lidar com gente, com peão, que é uma palavra que eu detesto, eu proíbo, não sai da minha boca essa palavra. Como é que você lida com essas pessoas, e pelo contrário, é a melhor parte do meu dia. Ter esse contato com pessoas que vieram de situações sociais diferentes da minha, me ensina muito. Eu aprendo mais com eles do que pessoas que estão ali no mesmo nicho sociocultural que o meu. Então eu gosto muito. Então eu sempre fiquei muito inquieto. Então eu fazia os projetos, e foi daí que a empresa começou, há 15 anos atrás, de modo incipiente. A gente tem CNPJ desde 2014, são 11 anos de CNPJ, mas há pelo menos 15 a gente atua nesse mercado, inicialmente de modo informal, fazia os projetos, e por mais que eu não colocasse nos meus contratos de projeto que eu acompanharia a obra, mas eu acompanhava de graça para aprender, para ver como é que era, para ver como é que funcionava. E quando eu comecei a ver isso, aí eu fui vendo os problemas. Eu fui vendo os dramas, as dores dos proprietários, contratavam um mestre de obras, contratavam um pedreiro, às vezes até uma pequena construtora, e era sempre aquele problema, era sempre aquela reclamação, era sempre pegou o dinheiro, não executou, o serviço ficou mal feito. Então, as pessoas que me buscavam, mesmo naquela época, com experiência em arquitetura, elas sempre perguntavam para mim: mas aí, você tem alguém para indicar? Tem um mestre para me indicar? Tem um pedreiro para me indicar? Tem uma construtora para me indicar, em alguns casos? E eu sempre indicava, e eu percebi que logo cedo, quando eu comecei a indicar e acompanhar as obras, eu logo cedo percebi que aquilo ali estava absolutamente dentro das minhas possibilidades, inclusive profissionais. Aí comecei a acompanhar as primeiras obras, muitas reformas que hoje a gente não faz mais, guaritas, eu fiz umas 3, então comecei a fazer pequenas obras até que eu conseguisse angariar. Fez igreja, reformou igreja, construiu igreja. O que eu mais fazia no começo era igreja, era reforma e guarita. Guarita tinha uma época aqui em Teresina que era uma febre, assim, você derrubar a guarita lá embaixo e colocar o porteiro em cima. Essas aí eu fiz umas 4, pelo menos. Então, hoje eu não faço mais reforma, respeito muito quem faz, mas foi um posicionamento mesmo de marca, porque depois que a gente passa algum tempo trabalhando, a gente vai percebendo onde é que a bola gira mais redonda. E hoje
a gente está absolutamente nichado no segmento casa, de preferência, casa nesses condomínios, não é isso? Na verdade, não é de preferência, é exclusivamente casas de alto padrão, seja em condomínio ou não, mas casas de alto padrão. Não por falta de simplicidade, nada disso. É que uma obra desse tipo é totalmente diferente. O cronograma físico, financeiro, a logística de canteiro de uma casa dessas. E o nível de exigência, né, do cliente, né? Muito alto. Que né? sempre alto. O nível de exigência dos clientes, eu sempre falo que não é um lado ruim do nosso trabalho, não, é o lado positivo. É o lado que impulsiona a empresa, né? É o que faz com que a gente esteja todo tempo se coçando, todo tempo ali buscando novas formas, novos métodos, corrigir erros. Isso nos ajuda. As críticas, elas nos ajudam muito mais a crescer que os elogios. O cliente é um consultor, lhe dá consultoria todo dia e não cobra nada por isso. Não cobra nada. É o melhor consultor, é o cliente. E agora com a gente tem o Pinterest, que é um aplicativo que muitas pessoas têm. Todo mundo virou uma espécie de autodidata em arquitetura. Os clientes, eles já, diferente do que era quando eu comecei, hoje as pessoas já chegam pra gente com um projeto mastigado, com a foto que ela pegou no Pinterest ali, com aquela decoração perfeita. Um pré-projeto, né? Um pré-projeto. Isso. Ela pega, eu acho isso curioso, inclusive bom pra gente, ela pega aquilo que de melhor ela achou no mundo inteiro. Então a internet ela é vasta, você consegue acessar as salas de estar do mundo inteiro, as cozinhas do mundo inteiro. Aí você pega a cozinha mais bonita que você viu no mundo inteiro e você quer que a sua seja melhor que essa. Então isso é interessante e é desafiador. Mas ao mesmo tempo, eu particularmente, eu falo por mim, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que isso ajuda muito mais que atrapalha. Porque quando a gente está solto, como era antes, a gente fez projetos onde os proprietários chegavam para a gente: Moisés, não sei, eu quero só esses quartos aqui, faz aí do teu jeito. Ela não direcionava de modo algum. Era muito mais difícil acertar. Porque a gente não estava canalizado. Hoje a gente está. Então a gente está bem mais balizado, as pessoas já chegam com essas fotos, com essas maquetes, o Instagram também ajuda muito nesse processo. E o desafio da gente não é copiar, mas fazer melhor do que isso. Então isso também desafia muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha em Teresina, aqui a construção civil é um marco, né? É uma grande, digamos assim, impulsionador de empregos, não é isso? A construção civil representa muito hoje na economia de Teresina. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidinho, como é que você percebe isso. A construção civil, eu costumo falar que ela é muito democrática. Ela consegue, você tem vários níveis, né? Desde o servente de obras até aquele eletrotécnico que vai fazer a instalação de um sistema de automação na sua casa, na piscina, enfim. Então são diversos níveis hierárquicos dentro da construção civil. E por conta disso ela termina sendo muito democrática. Sobretudo quando você está nas castas inferiores. Quando você pega um ajudante de obras, a gente tem a oportunidade, não só a gente aqui na construtora, mas as outras também. Se você precisar de um ajudante de obras, pode ser um profissional, pode ser um jovem de 18 anos que nunca pegou numa enxada na vida. Se ele falar, eu quero ser ajudante de pedreiro, a gente dá a oportunidade para ele, a gente nem busca ver a experiência anterior dele. Porque para ajudante de pedreiro é um serviço banal, é uma limpeza, você consegue desenvolver aquele jovem. Isso, um jovem que nunca sentou numa cadeira de escola, que não teve uma oportunidade anterior de trabalho, a gente consegue absorver. Até profissionais que são mais elaborados, né, que são esses eletrotécnicos. Então, por ser democrático, então representa, sem dúvidas, a grande porção do mercado formal e informal brasileiro. Você pega políticas públicas, os militares fizeram muito isso no regime militar, esse impulsionamento da construção civil, né, esse projeto deles de criar infraestrutura no país que era inexistente. Muito precária, né? Então foi muito nesse sentido para impulsionar empregos. A gente se sente com um sentimento de responsabilidade muito grande para esses pais de família. Segundo, esse modelo hoje de moradia, somente aqui, eu acredito que nas outras grandes cidades também, até nas pequenas já está chegando, nas cidades de porte médio, esse modelo de condomínio fechado, sistema de condomínio de casa, né? Cidades horizontais. Cidades horizontais. É um modelo que a gente vê muito parecido. Isso é
uma tendência que chegou no Brasil mais dos Estados Unidos, começou lá nos Estados Unidos ou na Europa? Eu queria que você falasse um pouquinho essa origem. Essas casas abertas, essas casas onde você não tem um muro na frente, vem desde a nossa... Acho que todo mundo que está nos assistindo acompanha muito o cinema americano, e você vê muito esse padrão americano de não ter muro. Só que lá não são em condomínios fechados, são casas, casas mesmo de bairro, e eles têm essa possibilidade, por conta da segurança, que é mais avançada, que é mais desenvolvida, tem essa possibilidade de não precisar fazer os muros. Então isso já está, de certa forma, no nosso imaginário desde sempre, de todos nós. Aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade de você ter uma casa sem muro, pelo menos não no médio e alto padrão, isso se for em bairro. Aí daí criou-se esses condomínios, essas cidades horizontais, de certa forma para você... algumas pessoas chamam de estratificação, de você separar ricos e pobres. Eu não vou muito por essa linha, respeito quem vai, mas eu particularmente não vou muito por essa linha. E também não pretendo muito me aprofundar nisso, porque é um pouco polêmico. Mas existe sim essa necessidade de a questão mais de segurança, né? De segurança. Dá mais segurança, né? De você se sentir seguro e ao mesmo tempo ter o lazer. Ter o lazer, e você compartilha despesa, né? De segurança, de lazer, de clube. Isso fica uma coisa mais, digamos assim, um custo menor, né? Quando você junta um grupo de casas desse. Você tem seus filhos, você não precisa separar um horário que você está trabalhando, você tem a vida útil, ativa, de trabalho, é corrida para todo mundo. Até os seus 50 anos, em média, geralmente você está correndo muito e trabalhando muito para depois você desacelerar. Então você ter a possibilidade de você ter na sua vizinhança uma opção de lazer para o seu filho sem que você obrigatoriamente precise levá-lo, ali, você ter a segurança de que ele está bem, de que ele está tendo uma infância saudável, sem que você precise estar monitorando 24 horas por dia, isso é um atrativo muito grande. Você vê aqui, não só nesse condomínio, mas nos outros também, os principais daqui de Teresina, à noite você vê grupos de jovens de 8 anos, 9, 10, nessa faixa, andando de bicicleta na rua, chegando ao clube. Então isso é um atrativo muito grande, e para quem já é adulto, você tem a possibilidade de uma academia, né, próxima, que você não precisa pegar o seu carro. Isso. A gente tem trilha, fazer corrida, pista para caminhada, corrida. A gente vê os depoimentos das pessoas que nos contratam, e o simples fato de você ter uma academia, de você não precisar pegar o carro para você ir fazer seu exercício físico, né? Isso por si só já justifica a vinda de muitas pessoas para cá. Não é só essa, né? Você tem horta, você tem piscina, você tem praça para os filhos. A academia por si só, ela já representa um marco para muita gente. Para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem e uma espécie que seu canal é para motivar pessoas, né? A finalidade do canal é motivar pessoas. Para quem está pensando em entrar na faculdade, para engenharia, para arquitetura, ou quem já está na faculdade de engenharia ou arquitetura, o que eu vou fazer depois? Elas estão se perguntando. Como vai ser minha sobrevida? Como é que vai ser minha atividade profissional depois? Dá para viver? Dá para me sustentar? Eu tenho que trabalhar para os outros? Eu boto o meu negócio? Eu queria que você deixasse essa sua impressão. E você já tem 15 anos, né, de atividade. Então eu queria que você passasse para quem vai começar ou quem está começando nesse momento. Eu vou falar o que eu falo para os estagiários que passam por a gente. Não tem outro jeito. Se você não se... Primeiro, respondendo a pergunta inicial, para aquelas pessoas que estão se decidindo para qual curso prestar o vestibular. Aí eu vou plagiar o seu conselho, não tem jeito, ver o que é que um faz, o que é que o outro faz. Tem três, você está em dúvida entre 3 profissões? Veja o que cada uma dessas 3 faz. Converse com um profissional que já exerce, né? Quando você vê o dia a dia, o cotidiano daqueles profissionais, você vai conseguir ter a sua definição. Depois que você entra no curso, o curso de arquitetura é assim, e eu acredito que quase todos os outros também são. O primeiro período é o mais desafiador, porque você tem disciplinas muito abrangentes, né, sobretudo nessa área de metodologia científica, cursos
de áreas que não são especificamente aquilo que você vai trabalhar quando você se formar. Isso é desafiador porque você entra, isso aconteceu comigo, no primeiro período de arquitetura era cortar papel, era fazer coisas que eu não gostava de fazer. Quando você começa a estagiar, esse é o conselho, começar a estagiar, começou o curso, já busque trabalhar, já busque ter essa experiência. Foi dessa forma que você me aconselhou e eu comecei com a Ana Márcia, lá no primeiro período. Então, no primeiro período, onde geralmente as pessoas se preocupam em estar ali só cuidando das atividades da faculdade, buscar o estágio. Os professores, essa é a minha opinião pessoal também, muitos professores vão discordar comigo, mas funcionou dessa forma comigo, não sei se vai funcionar com vocês também, mas comigo funcionou muito. Então eu consegui, no começo do curso, foi muito puxado, a gente tinha que conciliar ali os trabalhos da faculdade, com os estudos, com a dinâmica de estágio. Mas isso permitiu com que logo cedo eu tivesse essa definição do empreendedorismo, de ver que eu não estou, por mais que seja estudante, eu não estou tão distante assim daqueles profissionais que já estão firmados. Então, buscar essa experiência profissional, seja através de um estágio, seja através de um voluntariado, que é muito importante. Muito importante. Quando eu me formei, e é natural, foi natural não só para mim, mas acredito que para muitas pessoas, é aquela dificuldade de você conseguir clientes, você conseguir fazer com que as pessoas confiem em você, sendo que você não tem experiência. A solução para resolver isso é o voluntariado, ou pelo menos trabalhar por custos baixos. Isso não é vergonha, isso não é se desvalorizar, mas é uma troca mútua. Por um lado, você está ofertando seu serviço para umas pessoas que não têm condições de contratar profissionais que cobram mais caro, e por outro lado, você está recebendo daquela pessoa a confiança de você fazer, na área de arquitetura, fazer a cozinha dela, fazer um móvel de uma sala dela, e fazer uma pequena reforma que ela pensa em fazer, e daí você já se familiarizar com aquele ambiente que vai ser muito importante, é uma experiência que vai ser muito importante para que quando tiver de fato uma oportunidade, você conseguir agarrar. Só para arrematar, tem uma história que eu sempre costumo falar para as pessoas, inclusive para os estagiários, que uma forma de motivá-los mesmo. Nos primeiros anos, os 2, 3 primeiros anos de formado, a quantidade de calotes que eu recebia era gigantesca, Mas não era porque eu cruzava com pessoas mal intencionadas. Nessa ânsia de trabalhar, eu forçava tanto a situação, a pessoa dizia, para mim só bastava ela falar assim, olha, eu estou pensando em fazer uma área de churrasco aqui no fundo do meu quintal. Ela não dizia se tinha dinheiro, ela não dizia se queria fazer, ela não dizia nada disso, ela só falava que estava pensando. Eu não tem problema, eu faço, vou lá, meço tudo, faço o projeto, se você gostar você paga, se não gostar não paga. A pessoa não tinha dinheiro para fazer, nem sabia se ia fazer mesmo, e eu me arriscava dessa forma. Então fiz vários projetos, não foram vários, alguns projetos dessa forma, onde a pessoa só ventilava, ela não estava me contratando, ela não estava indicando que ela iria fazer, ela não estava dizendo que tinha o recurso para fazer, ela dizia que só pensava, que ela sonhava. E eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão nos ouvindo já tiveram um sonho dessa forma, de sonhar em fazer uma... Por exemplo, ali, no seu caso, vamos para contextualizar com as pessoas que lhe conhecem. Você me pediu uma vez, pensou em fazer um banheiro lá no interior para ter um conforto. Então não era uma coisa que você estava totalmente maturado, você não tinha 100% de certeza que você iria fazer. Mas apenas a sua simples motivação de um dia fazer, eu faço, e aquilo ali não foi uma perca de tempo. Foi muito importante para mim, para que eu desenvolvesse ali a rapidez da mão. Uhum. Quando chegou um investidor, e essa foi uma grande virada na minha vida, a grande virada desse ponto para diante, realmente as coisas só melhoraram para mim de forma mais galopante. Quando chegou um investidor de fora, ele comprou um terreno ali naquela região da Nova FAP. Ele disse que... A universidade aqui em Teresina. Isso, da Nova FAP. Ele comprou um terreno de esquina, um terreno pequeno, mas um terreno bom, super bem localizado. E ele falou que já tinha conversado com 2 arquitetos, e os 2 cobraram um valor, isso não era tão importante para ele, o valor, mas pediram 2 meses para entregar o projeto. E tem alguns investidores que, quando estão com uma ideia firme na cabeça e quando estão com aquele valor aplicado, eles consideram que quanto mais tempo passa, mais perde tempo, mais perde dinheiro. Então tem que ter rapidez. Tem que ter um senso de urgência muito grande. Então ele conversou com 2 arquitetos e eles não deram esse prazo, e por mais que ele tentasse negociar para apresentar mais rápido, eles não aceitaram. Ele disse, não, é 2 meses, é assim, é difícil e tudo. Colocaram essas dificuldades. E ele viu meu nome na internet, a época isso foi 2016,
Eu tinha acabado de ficar em segundo lugar no concurso público, que é importante também para o pessoal de arquitetura, participar de concursos nessa área de projeto. Eu tinha acabado de participar de um concurso público de projetos, a Prefeitura de Teresina lançou um edital para ver quem que fazia um projeto de uma escola sustentável, e o melhor projeto ganharia. Eu fiquei em segundo lugar, perdi por 0,5 ponto para o Raimundo Dias, um profissional que fez a GESPISA, fez centro administrativo, é um profissional bem, inclusive já faleceu. Fiquei até honrado de perder só para ele. E ganhei dos outros, e esse investidor pegou meu nome na internet por conta desse concurso. E ele chegou para mim com a mesma pergunta: eu tenho esse projeto e você faz em quanto tempo? Eu falei: olha, em 10 dias eu lhe apresento. Então, em 10 dias eu de fato apresentei para ele uma ideia que eu tinha tirado da casa que eu morei, no apartamento que você tinha lá em Miami, que era primeira residência lá em Miami. A sua primeira casa lá em Miami. Eu tive esse privilégio de receber esse presente de poder ficar hospedado lá a custo zero por 4 meses. E lá foi o meu primeiro contato com essa dinâmica de apartamento pequeno, apartamento de estudante. Então é um quarto e sala, basicamente, que é totalmente diferente da nossa realidade nordestina, sobretudo aqui em Teresina. Não tinha esses apartamentos, não tinha no mercado imobiliário daqui em Teresina essa proposta de você ter um quarto e sala daquele. Você morar num quarto e sala, né? E lá que é o normal para quem é estudante, para quem vai ter a primeira residência de veraneio. Isso, então isso. Para passar férias. Isso, e até mesmo a intenção minha era essa, passar férias e temporada. E eu tive essa oportunidade de viver lá e eu vi que funcionava muito bem. Não assim para eu, mas minha esposa hoje e minhas 2 filhas. Não, mas naquele momento funcionava super bem. Para você estudar, você acabou de se formar, você não quer ter muitas despesas, até mesmo para limpeza. Aí eu trouxe essa ideia de lá, eu trouxe para esse investidor, ele me pediu para fazer um prédio, o projeto era esse, era um prédio de 4 andares, onde cada andar tinha 4 apartamentos, aquele apartamento com 2 quartos, cozinha dividida ali entre os 2 quartos, aquela proposta muito comum, que tem muito no mercado. Vomita-se esse tipo de proposta no mercado. Quando eu fui apresentar o projeto, depois de 10 dias, ou seja, ele já estava bem apressado por conta dessa demanda de começar logo. Quando eu fui apresentar o projeto, eu apresentei de uma forma totalmente diferente daquele que ele me pediu. Ele me pediu 4 por andar, eu apresentei 11. Então, é algo que eu faço mesmo, essa teimosia quando eu acredito em algo. E depois de um dia inteiro de reunião, ele se convenceu aquilo e ele aceitou fazer e fizemos. Mas por que eu estou contando essa história? Porque todos esses calotes que eu recebi, todas essas experiências negativas de trabalhar e não receber, elas me deram envergadura, enlargueceram as costas, aceleraram a mão, para que quando eu tivesse essa oportunidade real, o prédio foi feito, ele pagou o projeto, fizemos a execução, hoje está lá, ele tem realmente um lucro muito alto por conta da proposta. Quando de 4 para 11, né? De 4 para 11, ele então, com o valor que ele construiria 16, a gente construiu 40, então ele teve o mesmo retorno que ele teria, o mesmo custo que ele teria com 16 apartamentos, ele teve com 41, com a diferença que ele aluga, o mesmo preço que ele aluga um de 10, ele alugaria um de 40. E pelo fato de ter alguns serviços, tem outros serviços, né? Só para amarrar essa história, tem lavanderia, tem uma pessoa que lava roupa, né, sem a pessoa precisar cuidar, então tem algumas comodidades, é pequeno, mas tem essas comodidades. E isso fez com que a gente, esses calotes, essas experiências ruins, fizeram com que a gente conseguisse abraçar muito bem essa oportunidade, e depois de você fazer um prédio, você ganha know-how para fazer tudo aquilo, inclusive o que a gente está fazendo hoje. Então não tenham medo de arriscar, não tenham medo, não se sintam desvalorizados por não estar ganhando, sendo remunerados ali no início da sua atividade profissional, porque isso é muito importante para que você ganhe aquilo que é super precioso, que é a experiência. Obrigado. Valeu, campeão. Estamos juntos. Obrigado. Um abraço.